Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões, mesmo neste tempo mais quente e de verão, mas também mais eh, que proporciona mais tempo para lermos, para refletirmos. Aqui estamos a fazer-vos companhia para que possa também aproveitar de uma forma útil o tempo, assim esperamos nós. Esse é o nosso objetivo. Sr. Cónigo, na sua reflexão do volume quinto de Reflexos, uma muito a propósito deste tempo, porque Portugal é invadido, no bom sentido, pelos nossos emigrantes que estão no exterior e passam o ano inteiro à espera deste mês de agosto. Vamos refletir sobre. O título é Imigrantes, com I. O Sr. Cone faz aqui a Faço, destrinça claro, do I é e do E. necessário isso. Senão, porque a origem da palavra não é nem I nem É. é simplesmente Imigrantes. caminhando pelo agros, pelos campos. Ah, Sabiam que era? por acaso não. É com peregrinação. Pois há. Pois. Gri. Peregrinação. Ok. É mesmo, o elemento é o mesmo. E o que quer dizer caminhar, antigamente não havia as estradas de Alcatrão, claro, era caminhos no meio do campo. Pronto, vamos então ao que interessa. Imigrantes. Ora bem, há imigrantes e emigrantes. Mas dizemos sempre imigrantes, na pronúncia. Sim. O termo original é migrante. Pessoa que se movimenta de um país para outro, de um local para outro, normalmente à procura de melhores condições laborais, cheio de boa vontade na conquista de melhores salários, com que possa satisfazer as necessidades da família. Mas os migrantes e emigrantes, os que vão daqui para, não é só para o estrangeiro. Há uma quantidade grande de anos que o pessoal da zona interior de Portugal, sobretudo do Alentejo, caminhava muito para a zona litoral. Sim. É. E por isso é que vocês, se forem, por exemplo, àquela zona, sei lá, margem esquerda do Rio Tejo, encontram lá mais alentejanos que outros. É verdade, é. Ou para lá, a imigração, assim, em quantidade. E aqui no Alentejo também, mas era sazonal, não é? Sim, bom, mas isso é o sazonal Mesmo por na causa zona dos onde eu vivo, trabalhos. chamavam-se o ratinho. Mas isso é quem vinha da... Quem vinha das beiras a fazer sim, senhor. as searas, as ceitas. Era. Muito bem. Então, vou ler outra vez. O termo original é migrante. Pessoa que se movimenta de um país para outro, de um local para outro, normalmente à procura de melhores condições laborais, cheio de boa vontade, na conquista de melhores salários com que possa satisfazer as necessidades da família. O significado é distinto se usamos a palavra imigrante ou a palavra emigrante. No primeiro caso, pensamos em quem vem de outro país para dentro, imigrante. Pensamos, no segundo caso, em quem sai do nosso país e vai para outro. São os prefixos in, ir para dentro de, ou ex, que dão um significado final à palavra in, quem entra, ex, quem sai. Feita a explicação etimológica, detenhamo-nos noutras considerações. A migração é um fenómeno antigo, que se tem repetido com variada frequência e intensidade ao longo da história. Os grandes movimentos migratórios ocorridos em outras épocas foram ocasionados, vejam agora as razões, por invasões, conquistas, êxodos, mudanças sazonais, fome, superpopulação de determinadas regiões. Mas há, atualmente, outros motivos. A globalização, questões demográficas de certos países ou regiões, a violação dos direitos, o desemprego, as perseguições, a discriminação, a xenofobia,
o tráfico de seres humanos, a desigualdade económica entre países e entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, a busca de trabalho e de melhores condições de vida e de segurança, o aquecimento global, as catástrofes naturais, a violência e a intolerância. Todas estas causas justificam as grandes migrações da atualidade e de todos os tempos. Sobretudo como, neste momento, como a entrada na Europa e na América, como a entrada na América do Norte. Um exemplo, cá na nossa Europa. A Espanha é um dos países europeus que lida com o maior número de entradas de migrantes em situação irregular na Europa, através das costas do Mediterrâneo e, sobretudo, das Ilhas Canárias. O Governo Regional das Canárias, em 2023, concretamente no dia 23 de outubro, publicou o seguinte, que as estruturas de resposta aos migrantes que chegam ao arquipélago de forma irregular estão sob máxima pressão. Começam a estar exaustas. E até esse governo pediu a ativação do mecanismo europeu de proteção civil. Em 2023, imaginem como aquilo estava. E de aí para cá as coisas têm aumentado. Mas também é verdade que o mar Mediterrâneo, por causa dessas vagas de migrantes vindas ali do norte da África, sobretudo do norte da África, passou a ser o grande cemitério. O mar Mediterrâneo, o grande cemitério. Enfim, segundo uma organização não governamental, há um caos continuado nas Canárias que já provocou situações de enorme gravidade, como pessoas amontoadas em zonas insalubres e outros espaços temporários que se foram deteriorando. Por estas e por outras, é que se criou uma narrativa discriminatória na forma como as migrações são abordadas por políticos, funcionários governamentais e meios de comunicação social. Esta narrativa tem por base um enorme impacto no modo como genericamente as pessoas veem os migrantes, muitas vezes usados como bode expiatório, porque muitos são ilegais, intrusos, até mesmo invasores, que vêm explorar a generosidade dos países de acolhimento, o que leva naturalmente ao racismo e à discriminação. E é uma pena, mas infelizmente esta ideia está muito espalhada. E quando há determinados partidos políticos que pegam nisto e fazem disto uma bandeira para se promoverem, pior ainda. Mas lá iremos depois, na altura própria, está bem? O Papa Francisco, que faleceu ainda não há muito tempo, lançou um apelo à responsabilidade europeia para resolver o drama dos migrantes, dizendo que os migrantes não são invasores, apenas procuram hospitalidade. Que diferença, não é? Quem arrisca a vida no mar não invade. Procura hospitalidade, procura vida. E na concepção de migrante está a de poderem regressar ao seu país como retornados, recebendo a proteção do seu governo. Isto é, uma ideia que acompanha os migrantes. Quando não está a ideia de regressarem, está a ideia de que a família venha depois ter com eles. Curioso isto, não é? Não. Mas não deixa de não ser sempre uma provocação a quem recebe que seja hospitaleiro. Mas também de quem vem, que seja pessoa ordeira, claro, e que se queira submeter às leis dos países para onde vão. Por uma razão simples. Nós todos, gritamos com voz muito forte os nossos direitos.
Mas os direitos do homem são uma coisa. Os direitos do cidadão são outra. E em relação aos direitos do cidadão, quando alguém não quer obedecer e adaptar-se às leis de um determinado país para que possa ser cidadão desse país, esta pessoa perde também os próprios direitos humanos nesse país. As pessoas não pensam nisto, mas é verdade. Direitos do homem e direitos do cidadão são coisas distintas. Eu, se for ir para um país qualquer, se não cumprir as leis lá deles, eles põem-me fora com toda a naturalidade. Não é verdade? É evidente. É evidente. Pronto, e isto é evidente, é importante. Sim, senhor, conversem vocês que eu gosto de vos ouvir. Vai lá, Pedro. Vou eu, pronto. Começamos por onde? Não, é um tema Está na moda. muito atual E muito atual. e muito importante refletirmos e contribuir, pelo menos com a nossa reflexão e com os nossos valores, porque começa a haver, como o Sr. Cone diz aqui, narrativas discriminatórias cada vez mais, né? E sem sentido nenhum. E é claro que nós sabemos que quem pega nesta bandeira está a pegá-lo de propósito, né? Para obter ganhos políticos, né? E para encher um balão de uma ideologia, né? Mas que é completamente infundado, irrealista e manipulador, né? Isso é que é triste. Mas o que mais entristece, né? As pessoas terem essas ideias, porque sempre as tiveram, né? Ainda não há muito tempo celebrámos o 10 de junho e ficou célebre o discurso da Lídia Jorge, da escritora algarvia E do próprio Lagos, presidente. do próprio presidente, mas que quem tiver a oportunidade volta a ouvir ou a ler. Foi uma boa. Acho que foi assim, uma boa reflexão. Ao estilo do Padre Manuel Maria, a escritora quis nos provocar, como qualquer escritor, né? Quer nos fazer refletir também, sem nos estar a apontar qualquer caminho, mas para nos fazer refletir. E ela fazia essa reflexão, fazia essa leitura histórica muito verdadeira, como aquilo foi em Lagos, né? E como ela recordava que em Lagos, precisamente, eu não me lembro do dia, mas foi em agosto que ela dizia, num dia tórrido de agosto de 1400, li direitinho quando está registado nas crónicas, portanto, chegaram, pelo menos tenha conhecimento nas crónicas, primeira vaga de escravos. E depois, a partir dali, Lagos tornou-se uma porta... Pedro, mas você também não pode confundir as palavras. Não. Escravos é uma coisa. Exatamente. Migrantes é outra. Sim. O migrante, a gente está a ver a liberdade do próprio que escolhe ir para... Exatamente. O escravo desgraçado... Não, era o que ela nos fazia refletir, né? Ali chegaram aquelas pessoas, indivíduos, né? Mas, pronto, sem qualquer... escravos. Né? Claro. Mas, pronto, para encararmos a verdade como ela é, a verdade histórica como ela é, né? Sim. E ela refletia nisso para nos dizer. Mas por isso hoje, estamos aqui hoje a falar nisso, e a própria cidade de Lagos, a própria Unesco, tem procurado aqui promover esta consciência de isto já aconteceu aqui, mas não pode voltar a acontecer, ou pelo menos não deveria voltar a acontecer um ser humano tratar o outro ser humano dessa forma, né? Porque não é admissível. E depois o discurso é fantástico, né? E fazia-me muito lembrar quando li este texto, por causa destas narrativas, e ela também tocava no ponto destas narrativas, e com uma clareza, e depois o Presidente também falava nesse ponto, e certamente se cá não trocaram o discurso antes, imagino eu, mas da questão da pureza, não é? Porque a raça, exato, ser raça pura. Logo desde aí começou a haver uma miscigenação, uma mistura de raças, né? Com a vinda da África, depois a vinda também do Brasil, com os portugueses a fazer esta circulação pelo mundo todo, ou seja, iniciando a globalização, podemos dizer assim, né? Porque os portugueses iniciaram a globalização, pelo menos deram a conhecer. A globalização, ela é desde todos os tempos. Sim. Desde que o homem é homem sobre a face da Terra, que há mistura de sangues, de ADNs. Exatamente. Sim. Porque não era só o casarem com, era o acasalarem com. Exatamente. E, portanto, a partir daí, a gente sabe o que é que isto quer dizer. Não, mas não há ninguém no mundo que possa dizer que é raça pura. Exatamente. Quando a gente às vezes quer referir-se às raças puras, é de alguns cães. E mesmo assim,
É sério, e mesmo assim estamos a aldrabar. Estamos, exato. Nós não sabemos. Agora, dos seres humanos, sempre houve a mistura. Sempre, sempre, sempre. Mas sempre, por isso, sempre. esse é um dos argumentos destas narrativas discriminatórias, Ah, não é? sim. De, agora estamos nós aqui no nosso país, muito sossegadinhos, muito bem, E vem este de fora. quando na verdade não é assim, Pois. porque, pelo menos olhando para o caso português, ehm, e é isso que também me faz muita confusão, e é aqui que eu queria chegar. Como é que as pessoas não refletem, não pensam na história? Eu, na minha família, felizmente, não tive nenhum caso, essa separação sempre causa de questão de pessoa ter que emigrar, né? Mas em Portugal, sequer. Em cada duas famílias, uma tem pessoas na família que emigraram por todas estas razões que o Sr. Cónigo aqui falava, né? Nos anos 60, não é? Sim, mas As isso é de pessoas há à procura dias. de melhores condições Mas de nos vida. anos 60 é há dias. Há dias. Agora, eu volto a dizer, Atualmente- isto é desde sempre. Desde sempre, desde sempre. Desde sempre. Mas é só para dizer que faz-me confusão como é que estas narrativas, e mais agora falando só de Portugal, mas isto é uma onda generalizada no Ocidente, que com esta consciência e realidade próxima de pessoas próximas que emigraram. E certamente quem tem família emigrada também houve as suas dificuldades, Claro. essa sua tentativa de integração e que não é fácil, e a língua e as barreiras e os choques culturais e tudo isso. E certamente, se calhar, também eu já ouvi as histórias de discriminação e certamente não ficou agradado com isso, né? Mas porque é que estão a discriminar? Se o meu irmão, os meus pais só foram lá trabalhar para conseguir um trabalho, né? Porque é que foram discriminados? Ou porque é que os trataram assim? Ou porque é que... E agora, em Portugal, neste momento, estamos a cavalgar esta onda, não é? Quando, depois, eu como jornalista, olhando para os factos e ouvindo os vários setores e de quem está nos setores, e só vimos as associações da construção civil, só vimos as associações da restauração, só vimos as associações dos hotéis, toda a gente, e sabendo que o turismo tem sido, sequer, a grande alavanca da nossa economia atualmente, que sem estes imigrantes, nós não tínhamos hotéis abertos, não tínhamos as explorações agrícolas a funcionar, não tínhamos os restaurantes a funcionar. Exato, Então, mas é preciso pensar também a quantidade de pessoas que saíram do país. Claro. não é? Sim, E que não, faz- Muitos oh, portugueses porque voltassem para Portugal. tem havido este movimento. Oh, Pedro, Mas por isso é que... quem não quer a coisa, quando foi nos anos 60 que muitos portugueses foram, por exemplo, para a Exatamente, França, para exatamente. a Holanda, para a Alemanha, Sim, Luxemburgo. eles foram fazer que trabalhos? Não era também os trabalhos que os de lá não queriam Como fazer? é óbvio. Claro. Eram os trabalhos E agora que para era aqui necessário também tem sido Mas- assim. Mas é isto que me faz espécie, né? Nós temos a consciência disto. Sim. Vamos a um restaurante e vemos que quem nos vem servir vem com outra língua. Mas porquê é que isto é em nós? Em vez de criar em nós, o Sr. Conde aqui dizia, hospitalidade, olha, ainda bem, né? Se calhar estou aqui a almoçar, porque a cozinheira veio do Brasil, o senhor que está a servir veio do Paquistão, senão eu não vinha aqui a almoçar, porque o restaurante estava fechado, não é? Porque é que não tinha sentimento de hospitalidade? Oh, ainda bem que vieram, né? E tratá-los da mesma maneira como trata outra pessoa, porque é uma pessoa que estamos a falar, não é? Claro. Mas porque é que se está a cavalgar nesta onda, nesta discriminação, neste olhar para o outro como agora este vem-me invadir, agora estão... Eu não sei, mas o sentimento que eu tenho é que as coisas repetem-se de país para país. Sim. Porque os nossos portugueses chegaram lá fora, eles encontraram exatamente a mesma É a mesma coisa. coisa, sim. É, Bidonville, os estereótipos, alguma os portugueses coisa são é- assim, são assados, são baixos, Exatamente. é um monte de características com que foram taxados, né? Exatamente. E os filhos dos portugueses também chegaram lá fora e também não sabe falar direito, não sei o quê, Não. o teu pai é pedreiro e a tua mãe é empregada doméstica. São coisas que se ainda escutam até hoje. Sim. Eu escuto isto dos filhos Claro. dos imigrantes lá fora, não é? Então, não sei, eu acho que há um sentimento de invasão que todo mundo sente, não é? Mas se tira os portugueses da Suíça, não existe Suíça. Pois. Não existe Suíça. Vais à Vorten, vais a um supermercado, vais a um restaurante, és servido por um português. Eu vi mais portugueses lá do que aqui. Exatamente. É engraçado, mas é aquela coisa. E de facto, mas são portugueses. Em França escutei muitas vezes, são portugueses. Os portugueses são os mais trabalhadores. Entrega a obra na mão do português que ele faz. Não é? Também ouvi falar muito bem do português, não é? Mas há sempre esta coisa, são estrangeiros, são não sei o quê, são não sei o quê. Chegamos a Portugal, nós estamos a ver a mesma coisa. Exatamente. Não é? É brasileiro, é espanhol, é não sei o quê, nananã.
é árabe, não é? Também se começa a ver muitos árabes por aqui, né? Na França está tomada, não é? Claro. Mas chega meio que diz, olha, tem árabes também aqui, não é? Tem árabes, daquela reação, não é? Mas eu não sei, acho que é algo nosso, que toda a gente tem no mundo inteiro, de se Exato. ter, estão a chegar ao nosso país, mas de facto, se nós tirarmos os imigrantes, não é? A menos que nós puséssemos todo o povo no seu país para encher o país, Portugal hoje estaria vazio. Sim. Portugal hoje estaria vazio. De facto, é necessário, não é? Os nossos não vão voltar. Porque quem está no estrangeiro, quem nasceu no estrangeiro, gosta muito de Portugal, vem a Portugal, mas eu já vi de muita gente, eu não tenho condições Mas de é voltar para a férias, é estrutura. férias. Claro, exatamente. É porque no estrangeiro tem um sistema de saúde fantástico, no estrangeiro tem uma organização de vida pronto, Claro. que já está, a engrenagem está a funcionar. Exatamente, E claro. se fores perguntar tem aqueles portugueses que foram e emigraram para lá e que esperam a reforma para voltar felizes da vida e ansiosos que isso volte, mas os filhos deles já não. Não, claro. Não nasceram ali, estão numa estrutura, estudaram ali, estão a trabalhar, estão no mercado de trabalho, Claro. chegam a Portugal, é desorganizado, é diferente. Claro. Não é? Outro tipo de organização e, em alguns lugares, também pensando que eles cheiram muito das aldeias, ora é evidente que quando eles voltam, eles encontram uma sociedade um bocado atrasada. Não é? Então, tudo isso gera um... E nós aqui estamos a viver a mesma coisa, não é? Recebemos os estrangeiros que não falam direito, que não conjugam direito, que não se expressam direito. Enfim, acho que temos que apelar a essa caridade, não é? Porque, de facto, se por um lado estamos a ver que o país também fica, de certa forma, descaracterizado na sua cultura, porque entra muitas culturas, é natural, não é? Agora, como dizia o Sr. Padre aqui, é preciso que quem vem respeite as leis do país, não é? E é preciso que nós acolhamos aqueles que vêm, porque o nosso país estaria deserto. Exatamente. É quem ia trabalhar? Não é? Até os médicos nos hospitais são estrangeiros, os enfermeiros são estrangeiros, todos os serviços públicos são estrangeiros. E, nossa, eu não tinha noção, não é? Eu vivi muito tempo no estrangeiro. Eu fui emigrante, não é? Quase 15 anos, Sim. não é? Então, assim, eu vivi isso e com a minha missão da Canção Nova, eu viajava muito pelos países da Europa para fazer retiros, pregar retiros. Portugueses, não é? Então eu tinha muito contato com todos os imigrantes, seja na Alemanha, seja na Suíça, seja na Bélgica, seja mesmo na Irlanda, países por onde eu fui. E eu via o sacrifício, não é? A rejeição, não é? Daquelas pessoas que estavam lá, trabalhar nos piores trabalhos, trabalhar sem horário de trabalho, muitas vezes sem contrato de trabalho ainda, então trabalhar em exploração. Não é? E é isso que talvez se calhar acontece aqui também, não é? E o drama que é nas famílias, casais separados, né? Um está lá, outro está cá, a desconfiança que também sempre se levanta, né? Depois aquela coisa, vai trazer os filhos, não vai trazer, consegue trazer, não tem onde os pôr a morar, não tem casa, eles passam por dificuldades muito grandes. Né? Não é assim, ai que bom, vou fazer uma viagem de turismo. Não, eles vêm muitas vezes sem saber o que é que vêm fazer. Muitos vêm enganados, com contratos de trabalho que não existem e chegam aqui, às vezes até tráfico. Não é? Então existem situações graves. Também houve o contrário, quem ia para a França, porque o tráfico humano e para isso o trabalho também já existia. Exatamente. Eu estou a lembrar-me de um rapaz, neste momento já tem muitos anos, mas ele até ficou conhecido como o tal francês, o francês. Ainda agora ele chama o nome dele e depois põe o francês. Foi lá uma semana, voltou logo. Porquê? Porque foi enganado. Claro. Ia como se fosse para um determinado trabalho e não havia nada. Claro. Não conseguiu voltar. E aqueles que vão na pobreza gastam tudo para ir e chegam lá, deparam-se com uma situação enganosa e não têm nem condições de voltar. Então, assim, não é fácil. Pensem num contexto. Existem os contextos, não é? Cada pessoa vem num contexto. Tem gente que vem já com tudo feito. Tem gente que parte para o desconhecido, aventurando-se a uma coisa que não sabe o que é que vai dar. Então, de facto, é muito sofrido. Uma pessoa que imigra, ela tem sempre muitas contas a fazer, do ir, da família que fica, como também já partilhei uma vez, os filhos que vão para lá e se sentem rejeitados e tornam-se tímidos, sofrem bullying, não é, os pais que constatam, não é, que os filhos não estão bem na escola porque têm 15, 16 anos e não sabem falar uma língua, não se conseguem expressar, depois gozam com eles. Enfim, são situações de muito sofrimento, não é? E aqui certamente não será muito diferente, não é? Apesar que nós temos o fenómeno, não é, que os desenhos animados estão quase todos dublados em brasileiro, não é, em português do Brasil, não é? E eu há dias conversava com o meu irmão e na creche, a filhinha mais nova, fizeram a reunião de pais e disseram não deixem as crianças assistir desenhos animados brasileiros porque os miúdos eram todos filhos de portugueses e falavam todos brasileiro. Também é engraçado, mas assim, pronto, existe muita coisa hoje, não é? É preciso... Há coisas e coisas, há casos e casos, não é? Há pessoas que vêm aqui e não querem trabalhar, querem ganhar uma vida fácil,
né? E passam de contratos para contratos, aqueles sem fidelizar, né? Porque trabalham 3 meses e são mandados embora porque não são rentáveis numa empresa, né? Também se vê isso. Eu lembro do meu pai contar que recebia gente de um determinado país, consecutivamente eles ficavam 3 meses e eram mandados embora. Assim, não tem um que trabalhe. A gente vê, está sentado. Passado 5 minutos está a comer. Passado 5 minutos desapareceu. Pronto, também, isto também mancha a imagem da imigração. Exatamente. Né? Porque vê-se pessoas que não vêm, de facto, com aquele intuito de trabalhar e construir uma vida. Não, mas vem assim, olha, aqui é mais fácil, né? Então vou tentar, né, ganhar a vida sem fazer nenhum, né? Deixar os outros a trabalhar. Enfim, pronto, há de tudo, né? Mas nós não podemos taxar tudo numa categoria só. Não é? Sim, por isso é que com todas essas experiências que estás a falar e que nós já há muitos anos, eu sei quando diz, e bem, não é só aí, mas sobretudo as últimas décadas, muito próximo da nossa realidade, desta imigração e todas as dificuldades, isso é que não me entra na cabeça esta nossa rejeição agora, não é? Constatando Exato, que nós que nós precisamos das pessoas, mas esta onda de rejeitar, porque é que temos que olhar, porque é que temos que olhar para o outro e apontar-lhe as diferenças Como todas? sendo inimigo. Sim, como sendo inimigo e apontando-lhe as diferenças todas. Somos diferentes. E porque é que isso não pode ser uma riqueza. uma riqueza? Deixa-me ver como é que ele cozinha. Com estes ingredientes que eu vou fazer uma sorda alentejana, como é que um senhor do Paquistão usa estes ingredientes para comer? Ou não usa? Ou o que é que ele mistura? Isso pode ser uma Mas a riqueza. gente precisa ter uma abertura de espírito, de Pois. cabeça, não é? Dizer assim, olha, morei no estrangeiro, aprendi muita coisa boa que eu não sabia fazer aqui. Exatamente. Muitos pratos bons que eu não sabia fazer aqui. Muitas formas de fazer diferente, que não é o mesmo sabor, mas também é bom. Exatamente. É diferente, coisas que vai variar, não é? Exatamente. Tantas formas de fazer arroz. Sei lá, coisas simples, mas hábitos e culturas e coisas que se aprende para lá que não é mau. Eu acho é como a palavra de Deus dá, né? A gente tem que analisar tudo. Não é? Tem que analisar tudo e ficar com aquilo que é bom. Claro. Aquilo que não é, não é. Claro. Não é esse palavreado aí, sei Sim. lá, tantas coisas que a gente é por aí que não é bom. Não é bom. Claro. Pronto, há que dizer, olha, isto não está correto. Como tantos que vêm e não querem obedecer às leis, não sabem as regras de trânsito, como falámos também a eles programas atrás. Exatamente. Então, é preciso ter isso em conta. Se há países que não sabem, uma carta não pode ser substituída naturalmente. Tem que fazer uma formação. Exato, uma Não é preciso adaptação. dar para a pessoa na rua Claro. à toa. Não é? Exatamente. Sim. É um pouco isto, né? Depois, toda esta narrativa que eu estava a falar, discriminatória, né? Depois pegam-se muito nesses argumentos, né? Sim. Porque eles não se querem. Isto é simples, né? Nós vivemos num Estado de Direito, com leis, nós próprios temos que obedecer essas leis, como diz. Sim. Todos nós, né? Qualquer português tem que obedecer às leis. Portanto, os imigrantes vindo têm que obedecer às nossas leis, como os nossos portugueses que estão em França e na Suíça têm que obedecer às leis no sítio onde estão. Por isso, é a tal obviamente, distinção, a distinção que Vivemos eu em fiz, Estados de direitos Direito. do homem e Exatamente. direitos do cidadão. Exatamente. Mas isso Então, é algo por que natural. não? Depois, e acho que o problema é, hoje em dia, as visões estarem muito extremistas, né? Porque depois por um lado, uns que hostilizam totalmente, ou então depois também não, então a pessoa tem que respeitar as nossas leis, mas tem a sua liberdade, né? Se a pessoa, como dizias, se é muçulmana, né? E se vivemos num Estado laico, que respeita a liberdade religiosa, se eu quero ter a minha liberdade religiosa para celebrar como cristão, então também tem que respeitar a liberdade religiosa do muçulmano da sexta-feira ele ir à mesquita. E, não é? Por exemplo, em Lisboa houve um sururu, mas sobretudo estas ondas discriminatórias de agora querem tomar o Martim Muniz e querem fazer uma grande mesquita. E Portugal já teve muitas mesquitas, não foi só quando... Foi, eu ia fazer, ia chamar a atenção para isso. Temos que tentar criar mas aqui não por uma questão religiosa. Era Sim, por uma questão... mas eu acho que não podemos entrar nestas perspectivas muito extremistas, não é? Temos que... o próprio da pessoa, não é? Eu vou para outro país, eu guardo aquilo que é meu, Exatamente. mas também a questão da integração. Que é Exatamente, claro. Eu via-te, por exemplo, no estrangeiro também. Eu lembro-me de conversar com alguns imigrantes na Alemanha que estavam lá há 30 anos e não falavam alemão. Claro que o alemão não é uma língua que se aprenda facilmente. Mas existe essa necessidade de integração. Exatamente. Eu não posso querer viver num país. Claro, eles foram juntos, não é? Trabalhavam todos juntos na construção civil, falavam entre eles portugueses, conseguiam fazer a vida, não é? Só que assim, eu vou ao médico, tenho que levar o meu neto. Claro. Porque eu não sei falar alemão.
né? E eu vi assim, mas existe uma falta de integração também em França mesmo, Claro. com as comunidades portuguesas. A gente tem a missa dos portugueses, tem a festa dos portugueses. Ah. Sim, mas é preciso haver integração. Claro. Mas se for à missa do francês não vou porque eu não gosto. Mas Claro. não é a mesma coisa. Exatamente. A missa é a Sim, mesma. é uma forma de procurar integrar-se, Não não é? é? E quantos também acabaram por se Exatamente. integrar justamente porque, olha, aqui não tem comunidade portuguesa, começamos a ir à missa dos franceses, estamos integrados, estamos a trabalhar, estamos a dar catequese, estamos a fluir, Exatamente. não é? Exatamente. E aqui a mesma coisa, quem chega também precisa de se integrar um pouco Sim. naquilo que é cultura, naquilo que é Exatamente. forma de fazer. Não viver assim, porque às vezes também entra assim, é nosso grupo, Exato. é nossa religião, é a nossa forma de viver. Sim. E quem não gostar ainda leva por cima. Exatamente. Sim, acho que tem que haver. E eu também já ponho o pé atrás. Exatamente. Tem que haver esse sentido Exato, de bem, integração, de Estando em receber. França há muito tempo, ali com todos aqueles ataques que houveram ali da parte Claro. da Sim, do extremismo islâmico. Sim, Exato, exatamente, aquilo claro. aconteceu em vários pontos em Paris, Claro. ali na Saint-Denis, em Toulouse eles já estavam a cantar Vitória e a gritar Alá, ao mesmo tempo que aconteceu lá o Exatamente. atentado lá em Lisboa, em Paris. Então é Exato. lógico que ali havia uma comunicação, estou no país dos outros. Exatamente. Sim, Né? sim. Não dá para chegar a matar o pessoal e fazer assim e Alá. Mas isto também tem muito a ver. Tem que haver aqui um movimento recíproco Exato. de quem chega, Acolhimento. a tentar integrar-se e de quem recebe acolher. Exato. Porque também estudando, né, vê-se muito, e se calhar o resultado depois dessa segregação que existe no centro da É Europa uma rivalidade. é porque também quando chegaram, naturalmente eles juntaram-se, mas também as comunidades que receberam, então eles ficam lá no cantinho deles. Exato. Ninguém Fica- tem culpa fica e lá ninguém no- é santo, não é? Fiquem lá no bairro, no gueto deles, né? Quase que se criaram guetos, né? Fiquem lá. Então, Sim, os não, árabes ficam lá no gueto deles. E estive em Bruxelas e vê-se um bocado ainda isso, né? Aquele é o bairro dos árabes, né? Estão ali todos. Isto depois, Sempre claro. assim foi, ao final- óbvio. Eu sei, Ah, eu sei. Mas é aí que está Eu o sou- problema. Eu sou um idealista. Criar um certo Mas criou-se aqui um pouco. mal-estar em relação ao país de acolhimento. Exatamente. Não é? De não cumprimentar as pessoas do país. Exatamente. Tipo assim, ver as pessoas, e aqui são motivações de certa Claro. forma religiosas, mas são pessoas assim, Claro. ao alvo a bater. Dos queremos misto. Exato. E isto não é bonito. Não, Não é bonito. A gente está a morar num país, a gente tem que se enculturar, tem Exatamente. que fazer amizade, tem que socializar, tem que conhecer as pessoas. Eu acho, não é? E quem recebe também ter esse, Quem recebe também, essa olha, acolher essa intenção de outros acolher. novos, inseri-los, Exatamente. integrá-los, olha, aqui Exatamente. funciona desta forma. Exatamente. Não é? Não é uma questão de agressão. Não, Não, é? Não exatamente. estamos a pedir a ninguém Então que vá, largue a sua vamos lá. Eu acho que vocês estão a tocar aí numa coisa que precisamos de distinguir. Sim. força. Uma coisa é quando nós pensamos em migrações mais ou menos individualizadas, ou por famílias, grupos pequeninos. Outra coisa é quando há migrações, que é o que aconteceu desde que o homem é homem. Assim, vai toda a gente. Em bando. E quando vai toda a gente, nós temos nações novas que começam a funcionar. Por exemplo, a gente diz assim, o Império Romano do Ocidente caiu no século V. Ora bem, dizer que caiu no século V não caiu nada. Simplesmente houve revoadas de gente que veio da Europa mais oriental e uns ficaram ali na zona que nós agora chamamos a França. Outros vieram aqui para a parte da península. Outros foram para onde? Para aqui e para ali. E quando vieram com uma invasão política. Aí eram mesmo invasores. Sim, era com esse objetivo. Pronto. O que é verdade é que é a partir daí que começa uma coisa nova, que são as línguas novas. Eu gosto de explicar isto das línguas assim. Se eu tenho aqui um tanque com água e atiro uma pedrinha lá para o meio, aquilo faz ondas, rodas. Mas se eu atirar, em vez de uma pedrinha, atirar 4 ou 5 pedrinhas, cada uma cai em seu lado, aquelas ondas o que é que fazem? Esta é assim, a outra é assim, mas encontram-se. E depois há bocadinhos que são restos desta onda com mistura com restos daquela onda. E fica tudo misturado. Quantas línguas é que nós temos só na Europa? Claro. E agora quantos dialetos? E isto é fruto de quê? Das misturas. Nós, neste momento, em Portugal, estamos a perder um bocadinho o português de Portugal pela tal invasão do Exatamente. português do Brasil. Sim. Que é português, é verdade, mas tem determinadas expressões que não são nossas. Não são nossas. Sim. Mas a gente se vai ao Brasil e ouve os brasileiros lá,
mesmo brasileiro, consoante as regiões, nós dizemos, o português que estes falam está tão misturado com aquilo que eram as línguas aborígenes que cá havia, dos índios e do que calhava, inclusivamente a pronúncia autenticamente, este isto não tem nada a ver com o português, mas tem a ver com línguas aborígenes. Claro que uma coisa misturada com a outra deu quase um dialeto novo. Nós em Portugal temos o português de Portugal, temos aqui o espanhol ao lado, a origem foi a mesma. Foi a mesma qual? Olha, primeiro, os povos que cá havia. Quando a gente fala em suevos, por aí, essa gente toda. Quando falamos nos romanos para cá vieram, não eram os romanos sábios. Eram soldados, que era cada palavrão Deus-me livre. E a nossa língua portuguesa é filha de muitas línguas misturadas com o latim popular, dos comerciantezinhos e dos soldados e essa gente assim. Porque eu, por exemplo, quando estudei latim pelos livros, e depois, quando ouvi algumas expressões no latim popular, isto não é latim, então, eu vejo. Quando a gente chega, por exemplo, à Idade Média e temos um latim, mais ou menos um latim ainda bem escrito, que era o latim da Igreja, então, mas isto o que é que tem a ver com o latim do Cícero e do Séneca e tal? Nada, porquê? As línguas que se misturam. Sim. Isto é exatamente o mesmo em relação às migrações. Quando a gente fala em migrações com gente, grupos pequeninos, eles têm que se sujeitar. Quando são grupos muito grandes, passa a ter a ordem política. Eles politicamente invadem os outros. E depois, quem fica ao de cima, vence, claro. Então nós temos na Europa muitos povos, muitos países, inclusivamente com as suas fronteiras, e as fronteiras são o resultado político do poder político sobre aquilo que foram as migrações forçadas. Nós tivemos árabes aqui na Península à volta de 600 anos. Olha que não foi brincadeira. Sobraram muitas palavras na nossa língua portuguesa que são de origem árabe. Sim, muitas outras de origem do tal latim popular. Mas há muitas outras palavras, sobretudo daquelas que são mais antigas, que são nomes, por exemplo, de aldeias, nomes de freguesias, nomes de concelhos, que a gente quer saber qual é o significado daquilo e não consegue. Porquê? Tem a ver com línguas suevas e de outros povos assim que por cá havia. Porque não... Eu tenho um bocadinho de habilidade para ir à procura do significado das palavras ou no grego ou no latim. Mas há muitas em Portugal que eu não consigo, nem no latim, nem nada. Porquê? Não tem nada a ver com isso. Esse grego. Não, nem grego. Nem grego, o grego dá. São outras coisas. Não sei de onde é que vem aquilo, não sei a origem das palavras, mas tem a ver com imigrações ou migrações. Umas de invasão, outras da procura de trabalho, de ganho e de promoção. Claro. Agora, quando uma pessoa vai, vamos chamar-lhe privadamente, grupos pequeninos, tem que se sujeitar. Só quando vai com um grande poder político é que vai, invade e impõe-se. Não, mas Deus nos livre se nas nossas migrações atuais nós pensarmos em invasões. Disseste há bocado uma coisa que é muito real. Há zonas em França onde os muçulmanos, a língua árabe, tomou conta. Tomar conta é uma maneira de falar, não quer dizer que eles falem a língua deles. Eles, por exemplo, em França falam o francês. Mas os hábitos das pessoas, porque se é muita gente ali, muita gente ali, eles... Claro. Tudo o que podem fazer à maneira deles, e aquilo que tu dizias das mesquitas, até a parte religiosa, isso também conta. Claro. A brincar, eu ouço dizer muitas vezes que, concretamente, cá ao sul, em Marselha, de França, que a segunda língua mais falada é o francês, porque a primeira é o árabe. Opa, eu não sei se é verdade, se não é. Eu morava lá ao lado. Eu não sei se é verdade, mas é Toulon, não era?
Sim. Sim, Claro. eu não sei se é verdade isso ou não é, mas que de certeza absoluta que quando há grupos grandes e eles pretendem tomar E conta, mesmo em Toulon. E mas mesmo em quando Toulon. E isso tu fazes uma acontece, posição e eles atiram-te com tomates. Pois, Ora, é isso, desrespeito, estão no nosso país. ora, isso, aí exatamente. está. Mas isso não era o que eu estava... Entendes? É sendo, É nesse sentido assim claro. que eu via. Eu Querem, via mas acontecer. querem Mas ser como eles é já que a é isto? mandar. Isso não pode... Isso não Exatamente. é É para mim é imigração. desrespeito. Isso não, isso Não, não. isso não é imigração. Direito, a França é laica, certo? Certo? Pronto, então. Mas Não, mas não proíbe qualquer culto, certo? Portanto, não proíbe qualquer culto, mas os cidadãos têm que respeitar as leis da República, que é Pedro, respeitar, se há uma manifestação religiosa de uma religião, tem que Pedro, se eu respeitar. vou pegar aí nessa frase. Obviamente, não. A França é laica. Ou também dizer Portugal é laico. Isso é mentira. Uhum. O que é que a gente quer dizer com isso? O Estado em si, O claro. Estado. Sim, sim. O Estado quer dizer a parte administrativa. Que não- Porque o país, a nação, a pátria Claro. são religiosos e concretamente cristãos. Sim. Podem não praticar, mas Exato. os valores tradicionais são esses, são cristãos. Portanto, se são cristãos, não são laicos. Laico é a administração só, como em Mas que a Portugal. administração, como em Portugal, permite isso, né? Tanto uma Claro. procissão católica Como como a oração da sexta-feira. Mas a administração. Tem que haver esse respeito, obviamente. É isso. Ok. Acho que é o mínimo. Olha, Não palavra- tem nada de essa mais. palavra é bonita, só o isso. respeito. Não é? O respeito. É isso. Pronto. O outro tem a sua cultura. Exatamente. Eu respeito. Eu tenho a minha. Ele respeita. Estamos num país que tem uma terceira cultura, porque eu também não era de lá, não é? Ninguém éramos todos estrangeiros. Exatamente. Então estou inserida numa cultura, trabalhava nela, né? Trabalhava para ela. Uhum. Né? Então, assim, é uma questão de respeitar e todos somos seres humanos, meu Deus do céu, Exatamente. não é? É isso, exatamente. E isso é muito Não, simples, assim. não se pode chegar a esse É ponto dizer assim, do... não, é isto, eu quero assim, e Não se vocês pode aqui chegar na a- minha rua, vocês não passam, Sim. tipo assim. Isso não se pode chegar a esse Entende? ponto, obviamente. Acho que são os Estados extremistas que não dá. Exatamente. E nós aqui é a mesma coisa, nós não podemos olhar para os imigrantes e dizer, pá, vocês vêm com as vossas Exatamente. coisas e não sei o quê. Não, tem que haver respeito. Tem que haver É de respeito mútuo, mas assim, quem está a entrar no país do outro também precisa de respeitar, Exatamente. sobretudo, né? Primeiramente, para que também ele seja respeitado depois. Exatamente. É mesmo aí. É essa. É essa reciprocidade entre quem acolhe, quem chega, Eu um chego tenta integrar-se, o outro Exato. acolhe de forma hospitaleira. A pessoa chega desamparada, chega, pronto, sem recursos, também chega com humildade. Claro. Né? E nós vamos acolher da melhor forma possível, ajudar, integrar, Exatamente. sem querer mudar aquilo que a pessoa já traz em si. Exatamente. Mas olha, aqui é desta forma. Exatamente. Pronto, o que for bom para ti faz, o que não for bom não Exatamente. atrapalha. Exatamente. Sim, mas tem que haver aqui este movimento. É um sentido de respeito que a pessoa tem que querer. Porque muitas vezes nós somos um pouco assim fechados. É Sim. isto, quem está aqui está a invadir. E olhamos os imigrantes como invasores. Eles não são invasores. Aquilo não dá para falar. É. No fim do É isso mesmo. Sim. A pessoa que atravessa o mar, pondo em risco a sua vida, ele não vem com ideias de chegar aqui para ser imperador. Não é? Agora, é evidente que poderão haver, não é? Também há casos de assaltos e não sei o que. Ai, foram imigrantes. Ok, pá, gente mal intencionada tem em todo o mundo. Tem muitos portugueses mal intencionados. Não é? E não é por isso que nós vamos, né? Mas enfim, pronto. há E mal casos intencionados cá. Sim. Se calhar mais bem comportados lá fora, porque são porque lá poucos. fora São o poucos. pianino toca Pois. fino. Pois, Claro. exatamente. É isso. Ora bem, talvez valesse a pena era a gente também pensar Diga. numa outra razão que faz que existam imigrantes, que é o facto lá nos países deles, por um lado, quem os governa está-se nas tintas para a maioria do povo. Sim. Porque há gente maldosa. Depois, é as condições climatéricas também. Também, claro. Quando há fome, quando a terra não produz, quando há falta de chuva, quando não sei o quê, e as pessoas são obrigadas a sair dali, daquela região, e ir para outra. A gente também tem que pensar na tal obrigatoriedade natural nos seres humanos de acolherem quem precisa. Não é agora aqui quem tem a ideia de sair, é quem precisa por razões para as quais não tem solução. Disseram-me, ou eu li, que o Sudão, que é o país no mundo onde há piores situações para se viver. E não é só questões climáticas ou climatéricas, é questões
políticas. Claro. E nestas questões políticas a gente vai descobrir muitas coisas. Não é só a maldade natural das pessoas, dos que lá estão a mandar. É também uma maldade natural de quem se quer considerar o bom e tudo o resto é mau à volta. E aí a religião muçulmana tem muito a ver. Sim. Muito, muito, muito. Aliás, quando a gente por aí ouve falar em terroristas, e vamos ver, o terrorista não é só aquele que anda com uma arma, é aquele que anda com uma ideologia. E a ideologia ocupa a cabeça de muito boa gente e de muito má gente. Mas, quando falamos em terroristas, não sei porquê, há uma ideia atual que nos liga imediatamente à religião muçulmana. Por que será? Vocês não têm esta ideia? Eu tenho. Tem a ver que Eu tenho. os últimos grandes atentados São mais e nas com vistas. o mundo mediático que temos hoje em Pois, dia é mais foram isso. motivados em nome de... Né? Só quando tem um reflexo, né? Que É, em nome, é. a guerra é em nome da religião, Pois. em nome de... E foram mais mediatizados. Tem a ver com isso, sim. Mas acho que é sobretudo uma capa, não é? Sim. Usar o pretexto para outros objetivos, não é? Mas a questão da África, agora recuperando aqui um bocadinho as aulas de história, olhamos para a África e parece que é um continente sem rumo, não é? E sobretudo em termos de ideologias e de misturas e tal, mas também teve ali um dedo do Ocidente, não é? Sobretudo com a questão de dividir a África a régua e esquadro, não é? Depois da Primeira Guerra Mundial, acho que ainda estou-me a recordar das aulas de história. Sim. Em que se chegou ali, e agora aqui é o Sudão do Sul, Sudão do Norte, quando a organização que lá estava tinha outras origens e outro tipo de motivações e outro tipo de organizações, às vezes pela língua, outras pela questão da adaptação ali ao ambiente, com culturas e com dialectos, e depois os europeus, os ocidentais, chegaram ali um bocado e não, isto agora é um bocado... Não ter respeito com a cultura local. É um bocado à moda, sim. Com os costumes, enfim. E depois deu um bocado nisto, mas pronto. É um continente complicado nesse aspecto, né? Mas também ajuda-nos a refletir nisto. Né? Nesta que estavas a dizer agora, né? Nesta falta de respeito e nesta falta de cuidado e procura de integração. Eu volto ao ponto inicial. Não me convencem com estes argumentos, não consigo compreendê-los. Não, e, portanto, procura ajudar as pessoas a refletirem para que pensem com pensamento crítico quando vêm estes discursos todos, e sobretudo discursos que procuram a divisão, né? Procuram a discriminação, procuram criar hostilidades. Por aí não vamos ganhar nada, né? A história está cheia de exemplos disso. Né? Exato. Portanto... Mas sabem que nesta linha, se é pedido aos países de acolhimento que saibam acolher, também é pedido às pessoas que vêm de outros países que se deixem acolher. Exatamente. Porque é uma das coisas curiosas que nós encontramos nas pessoas, elas vêm ávidas de determinadas ideias, mas não significa que venham ávidas de aceitação do sítio para onde vão. Claro. Venham para o dinheiro, venham para não sei o quê, querem impor-se como tal. E são raras as pessoas humildes que chegam cá. Eu sei lá, há determinadas horas do dia, que há determinados sítios aqui, pela nossa banda de Évora concretamente, que não se ouve falar português. Mas não se vê gente com a humildade a perguntar, a querer meter-se na nossa cultura. Eu não vejo, não encontro. À parte. À parte, por completo. E o viverem à parte é uma maneira de dizerem aos que cá estão, não nos acolham. Não nos acolham, porque nós não nos queremos integrar. Pois é isso. Se calhar é muito natural, não é? Quando a gente está num país estrangeiro e encontra um português, a gente, eu tenho Claro. não sei, somos primos, não é? Exatamente. Eu sou do Porto, eu sou de Braga, eu sou do Algarve, tudo perto, não é? Claro, Estamos no estrangeiro, quem é do Minho e outro que é do Algarve são perto. Né? Claro. Mas existe essa tendência natural a querer estar com alguém que nos traz alguma coisa da nossa identidade.
Até aí tudo bem. Claro. Agora, de facto, a gente não pode ter a ilusão que vai viver isolado num país só entre nós e que criar um micro-Portugal ali ou aqui Exatamente. e agora põe a mesma coisa para a nossa vida hoje, não é? Criar um micro-Brasil, criar um micro-Paquistão, criar um micro, Claro. sei lá, Senegal. Né? Sim, é por isso é que eu digo, o que eu combato é estas ideologias, estes movimentos de promover essa segregação e essa discriminação. Sim. Não, em vez de, é o que dizia há pouco, em vez de estarmos só a olhar para as diferenças, obviamente somos diferentes, mas Mas há muitas diferenças que são bem interessantes. é exatamente, é isso mesmo. Não é? É Olha, por como aí. eles fazem tal coisa, não é muito mais fácil. É por aí. Não é? E eu acho bonito isso. É isso. Quando a gente Exatamente. sai e vê outras culturas e observa e estuda outras culturas e vê a forma deles viverem, tem muita coisa que é muito mais interessante. Exatamente. Tem muitas coisas de fazer, de trás para a sim, frente, sim. ao contrário, olha que giro, é muito mais rápido fazer isto assim. Exatamente. Não é? Então, assim, há que haver uma abertura de coração, aquilo que eu falava, existe muita coisa boa, mas já tem que examinar. Dizer assim, olha, isto é bom, isto realmente não me interessa, isto não vai de acordo com aquilo que eu acredito, mas isto aqui é interessante. E outra coisa, olha, é indiferente fazer assim ou fazer assim, Claro. afinal dá a mesma coisa. Então qual é o problema, não é? Exatamente. Acho que até esse espírito aberto, quem vem de ver qual é que é a beleza de Portugal, quais são as coisas boas de Portugal, quais são as comidas boas daqui. E muita gente faz isso, graças a Deus. Eu convivo com muitos, Claro. com muitos brasileiros aqui também, não é? E vejo que eles têm essa curiosidade de conhecer lugares e coisas e gastronomia e tudo mais, e isso é bom. não é? Exatamente. Mas também haverá outros que não Sim. têm tanto essa abertura, não é? Claro. E se calhar isso também ajuda a gerar uma aversão É. em vez de um acolhimento e de uns braços abertos. Né? Oh, Rosário, isso é Sim. tudo lindo. Não, é tudo lindo quando nós falamos disso como sendo, não sei. Nós vamos daqui à Espanha, que são os nossos vizinhos. Se a gente não falar espanhol, não nos atendem. E agora vamos dizer assim, ai, pois que é um racismo. Mas é. Sim. Pronto. O que é que Os se espanhóis passa? chegam aqui e a gente faz as tripas coração para entender o que eles querem. Claro. Os espanhóis e os franceses. Ok, mas aí está, basta este pormenorzinho para a gente perceber o que é que significa aceitar, promover, ajudar ou sermos postos imediatamente à margem. Nós aqui com os nossos, chamamos-lhe irmãos, nuestros hermanos espanhóis. Mas se for lá gastar uma boa maquia, eles já entendem, não? Não, entendem o dinheiro. Quando for no pagamento da caixa, Entendem o dinheiro, não sei. mesmo eu quando não era, sei bem assim, eu mas lembro, é miúdo, mas este pormenor eu é lembro verdade. quando era o tempo das pesetas Ah. e nós chegávamos lá com escudos, não é? Mas rapidamente os escudos se transformavam em pesetas, mesmo. Não havia muita conversa. Não havia problema. Não havia problema. A linguagem do dinheiro. Sempre para faturar, a gente É. dá sempre um Não, jeito. Acaba-se. mas é verdade, isto, Sim. isto às vezes os povos próximos, há qualquer coisa que não Sim, funciona. assim. E há outra coisa mais engraçada. Portugal, Espanha, França, Alemanha, não sei o quê. Já repararam que os portugueses têm mais facilidade em lidar com os franceses porque não são os seus vizinhos. Os espanhóis têm mais facilidade em lidar com os alemães Sim. porque não é com os franceses nem com os portugueses. Parece que há assim uns cortes. É engraçado Mas isto. casos de rivalidade também. Sim, Futebol, é. Espanha e Aquelas- Portugal, a Península Ibérica sempre teve rivalidade desde a história, não é? Sim, sim. Até a conquista do território, Sim, então ficou sempre assim. A gente Há tem esse que- sentimento, assim. Até a gente diz de Espanha, nem bons ventos, nem bons. Não. É ou não é uma citação, Sim. como é que se diz? Está popular, Sim, não é? sim, é Mas que verdade. existe um certo racismo. É, Espanha, Sim, de Espanha. exatamente. Sim, é um Então pouco. vem daquela rixa também, que é natural que os países um ao lado do outro tenham tido. Também nos descobrimentos, nós andamos ali a competir a ver quem descobria mais. Então, existe uma rivalidade. Então é natural que quando a gente passa na França, não. Na França, se calhar, já não temos tempo de história com eles. Mas também é verdade que de Portugal, imigrantes para a Espanha também não há muito. Também não há. Também não há. Mas para a França, sim. Sim. Já fica um bocadinho mais lá. Exatamente. Não será um Se calhar no sentido de, mas já agora deixa-me afastar, já que saí, Sim, senhor. já que saí vou mais longe. Ó Pedro, nós Para terminar. vamos ter que acabar, não é? É. Acho que sim, Está a acho que render sim. É. Portanto, eu vou recordar novamente aquela frase do Papa Francisco, que diz: quem arrisca a vida no mar não invade. Procura hospitalidade, procura vida. É que na concepção de migrante está de poderem regressar ao seu país como retornados. E aqui pego só na palavra retornado. Nós tínhamos, há uns anos,
umas províncias que chamavam as províncias ultramarinas. E havia lá muitos portugueses a viver. Lógico que aquele país, geograficamente, não era Portugal continental. Eram as tais províncias. Mas quando depois aquilo se tornou independente, desgraçados dos portugueses que foram postos fora, mas cá ao menos, bem recebidos, retornados. Os retornados. Quer dizer, voltaram à sua terra de origem, à sua família, retornados. Esta ideia também é importante, porque não é imigrantes que vieram para cá, era gente que podia lá viver o resto da vida e morrer lá, porque, lá está, politicamente aquilo era Portugal, mas geograficamente não era. E humanamente também não era. Portanto, houve o retorno. E quando o retorno acontece, depois das pessoas terem vivido honradamente por lá, porque também houve quem não vivesse honradamente, houve quem absorvesse ou quisesse absorver, lá está, porque uns se consideram superiores aos outros. Mas os portugueses, não sei porquê, nunca foram propriamente para invadir. As nossas províncias ultramarinas nunca foram fruto de invasões. Misturámos-nos sempre muito mais, não é? Não, mas é verdade, no pensar europeu, tudo o que foi colónias, coisa horrível. Mas Portugal nunca teve colónias no mau sentido da palavra, como França teve, como Espanha, como a Holanda, enfim. Bom, acabamos, ó Pedro. Acabamos. E acabo com este desafio que há pouco tempo fazia uma entrevista de alguém que também refletia sobre estas questões e dava esta imagem da fronteira, né? E que dizia, na fronteira podemos construir um muro, então podemos construir uma ponte. Né? E acho que o ideal é procurarmos construir pontes. Porque as fronteiras existem, estas diferenças existem. Agora podemos construir um muro para estarmos bem separadinhos ou então construímos uma ponte para nos aproximarmos uns dos outros. E acho que é muito benéfico para todos a construção de pontes. Fica assim este reflexo por aqui. Esperamos que tenha sido útil. Até ao próximo, se Deus quiser.